Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 181, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, dando sequência, quando esse material chegava todo assim às mãos de Kardec, né? Para ele comparar, para ele analisar, para estudar as analogias e as diferenças, né? Vindo as comunicações, não tem acento, não sei onde que eu estou vendo aqui acento, vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens. Nós já tratamos em partes no vídeo anterior a respeito das escalas, né, da escala espírita. Então, devido a essa escala individual, aqui nós podemos dizer da seguinte forma: escala individual no coletivo. Mas não tem como, Luiz. Tem. Porque é preciso entender que o coletivo ele é composto de uma biodiversidade. O coletivo é composto de um corpo de biodiversidades. Deu para você entender? Devido à desigualdade evolutiva, gente. Não é pelo fato, isso é fato. Não é pelo fato do coletivo que todo mundo é igual. Por exemplo, lá vem eu com os exemplos de novo. Oh, meu Deus! Eu não vou acabar isso aqui hoje. Não desencarno mais. Vó me deu um trabalho para não desencarnar mesmo. Eu já sabia. Ainda mais essas pessoas assim, sabe? Maracutaiadas, você entendeu? Eu sei. Essas pessoas maracutaiadas é duro. Então, vamos pegar assim um coletivo de boi lá no pasto. Luiz, mas não existe coletivo de boi, mas existe sim, mas não é manada? Não. Uma manada é um coletivo, aí. Passou de 1, 2, 3, 4, é um coletivo. Vamos entender por esse lado para você ver como fica facinho. Aí, você chega e pergunta para o fazendeiro assim: quantos bois o senhor tem no pasto? 10.000. Pois bem. Vamos pesá-los e fotografá-los todos? Vamos. Nenhum corresponde ao peso do outro. Desigualdade no peso. Nenhum corresponde à tonalidade do outro. Desigualdade na tonalidade do pelo. Nenhum corresponde à estatura do outro. Um tem uma estatura mais alta, outro é menor. Um tem o corpo maior, o outro o corpo menor. O casco maior, o casco menor. Um come mais, outro come menos. É a desigualdade na biodiversidade do coletivo. Só não entende isso quem não quer, né? Então, olha só para você ver. Vindo as comunicações de espírito de todas as ordens. Mas Kardec, como já dissemos, ele sabia, devido à escala espírita, ele sabia distinguir o nível evolutivo do espírito pelo conteúdo da mensagem. É isso aí. Mais ou menos esclarecido, olha só, dos espíritos de todas as ordens,
mais ou menos esclarecidos. Então Kardec sabia, mais ou menos. Quer dizer, na escala evolutiva, na escala espírita. Aqui agora já entrou na escala espírita, que nós já estamos tratando já há alguns minutos. Mais ou menos. O que significa isso? Mais evoluído, menos evoluído. Aí vem a abreviatura. Em vez de você falar mais evoluído, menos evoluído, né? Olha só para você ver. Mais ou menos esclarecido, mais ou menos. Era preciso apreciar, olha aqui a capacidade de Kardec. Quando ele se apossava desses materiais todos, era preciso ele apreciar o grau de confiança que a razão permitia, o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes. Distinguir as ideias sistemáticas, individuais ou isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos. Olha a grandeza de Kardec. Nós não temos noção da grandeza desse ser, não. Não temos. Vamos repetir isso aqui. Era preciso, quando esse material em mãos, ele precisava apreciar o grau de confiança que a razão permitia. Dele, razão dele. Ele tinha que ser uma pessoa pautada na prudência, no bom senso, na lógica. Ele tinha que ter conhecimento das ciências, das doutrinas, dos sistemas, das religiões e também das teologias que a doutrina em determinado momento nos relata como sendo arbitrária. Então Kardec, ele tinha tudo isso e um pouco mais de conhecimento para avaliar todos esses materiais que chegavam em tuas mãos. Tá aqui, olha só, não sou eu que estou inventando. Era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia. A razão. Até onde a razão que possuo me permite fazer isso ou fazer aquilo. Bom, de acordo com o meu livre-arbítrio, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas será que realmente eu posso? Será que Allan Kardec entendia livre-arbítrio da mesma forma como muitos de nós entendemos? Livre-arbítrio de Kardec era diferente do nosso livre-arbítrio. Não era, Luiz. É a mesma coisa. Não. Pautado na razão. O livre-arbítrio pautado na razão, na disciplina, na moderação, no bom senso, na lógica, na prudência.
Esse é o verdadeiro livre-arbítrio. Distante de um atributo desse, a pessoa já se perde. Ele já não pode dizer que ele tem capacidade para avaliar conteúdos diversos na biodiversidade, biodiversidade de persona, biodiversidade que nós podemos introduzir também de intelecto, de caráter, de moral. Biodiversidade na desigualdade. Do conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec possuía essa capacidade de assimilação. Ele assimilava. Então, olha só para você ver. Era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia, conceder-lhes distinguir as ideias sistemáticas e individuais. É o que nós estamos dizendo. As ideias sistemáticas individuais. Porque cada qual é detentor de ideias sistemáticas individuais. Ora, gente, a psicologia, a psicologia divina, eu não vou em Carl Gustav Jung não, porque eu não sei, porque parece que esse Carl Gustav Jung pisou no meu sapato e no meu calo em vidas passadas, porque eu detesto as teorias. Veja bem, gente, eu detesto as teorias de Carl Gustav Jung. Detesto. Isso abertamente eu digo. Eu não gosto das teorias de Carl Gustav Jung. E eu acho que seguir as teorias de Carl Gustav Jung é o mesmo que dar sequência em Karl Marx. É o mesmo que andar abraçado com o marxismo. Exagero? Não. Ou exagero? É um direito das pessoas pensar o que quiserem. Mas, pessoalmente, eu não gosto das teorias de Carl Gustav Jung. Então, para mim, filosofia, psicologia, religião, ciência, divina, nada é embasada em comedor de feijão aqui na Terra que existiu. Não venham me querer convencer que os comedores de feijão deixaram alguma coisa de boa aqui sem o respaldo da justiça divina, hein? E da doutrina dos espíritos, porque eu não creio nisso. Mas eles contribuíram muito. Mas você viu o que você entendeu o que eu acabei de dizer? Da justiça divina? Se as pessoas conseguiram entender o que eu disse, as pessoas vão perceber que nós estamos indo muito mais a favor da justiça do homem que da justiça divina.
é uma questão de respeito, é o lado contrário da moeda. Só que para mim é Jesus. O cientista dos cientistas é Jesus. O filósofo dos filósofos. O médico dos médicos. O psicólogo dos psicólogos. O unguento dos ungüentos. O elixir. A paz das pazes. É Jesus. Tudo que existiu passado, tudo que existe presente, embasado na lei do homem mutável. Serve? Serve. Mas procuremos separar o joio do trigo. Porque o que existe de armadilhas das trevas e do anticristo infiltrado nas leis do homem para poder jogar o homem, o ser em processo de evolução aqui na Terra, na lama, não está escrito. Enquanto as leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, não há armadilhas nenhuma, a não ser só consolo, só esclarecimento, só respostas satisfatórias. Essa é a diferença. Então, quando eu digo aqui que eu não gosto de Carl Gustav Jung, não é de Carl Gustav Jung, não. É das teorias dele. Porque Carl Gustav Jung, ele negou a imortalidade da alma. Ele negou o perispírito. Ele negou o espírito. Ele negou a reencarnação. Ele negou a preexistência da alma. Ele, em dado momento, se mostrou perdido, como todos aqui na Terra se encontravam perdidos na época. Agora, por que Carl Gustav Jung abjurou? Porque, na verdade, ele abjurou. Porque ele sabia da imortalidade da alma. Ele sabia da comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo físico. Ele sabia da reencarnação. Ele sabia da preexistência. Você sabe por que ele sabia? Porque ele foi um dos primeiros, vamos assim dizer, a estudar todas as obras de Allan Kardec. Você sabia disso? Carl Gustav Jung tinha conhecimento do espiritismo. Só que, para demonstrar para os antagonistas, isso é pesado, hein? Para demonstrar para os antagonistas, para demonstrar para todas as seitas religiosas, para receber o apoio de todas as ciências arbitrárias aqui da Terra, ele negou tudo aquilo que ele tinha estudado no Livro dos Espíritos. E outra coisa que eu vou dizer, 90% de todo o trabalho de Carl Gustav Jung, ele retirou das obras básicas de Allan Kardec. Olha só para você, que complicação, hein? As pessoas não sabem o que estão falando por aí. As pessoas não sabem. Só que ele, ao retirar
90% das obras básicas da doutrina dos Espíritos naquela época, para não demonstrar que ele tirou das obras básicas, ele mentiu. Por que ele mentiu? Para que as ciências, as religiões, os antagonistas, os incrédulos, e devido também às ilusões aqui da Terra, às fantasias mundanas, não o apedrejasse. Porque ele era amparado pelas ilusões aqui da Terra, por essas religiões, por essas doutrinas. Então ele não quis dizer que ele estudou a doutrina dos Espíritos e retirou 90% do que ele defendeu do Espiritismo. Só que ao retirar-se do Espiritismo o que ele defendeu, ele distorceu aquilo que ele estudou no Espiritismo. Ele distorceu da mesma forma como fizeram com as leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás, o catolicismo, o clero. Distorceu todas as leis de Jesus para poder satisfazê-los aqui enquanto na terra. Agora, você sabia que Carl Gustav Jung, ele tinha estudado o Espiritismo? Ei, gente, para mexer com essa cabeça aqui tem que... Eu fico só ouvindo as pessoas dizendo as coisas, entendeu? Um diz uma coisa aqui, outro diz outra coisa ali, e eu fico fazendo de bobo no meio das pessoas. Mas de bobo não tem nada, não. Eu só fico esperando o momento certo para mim mostrar a matéria. Agora, alguns junguianos por aí, eles sabem do que eu estou dizendo. Só que quem tem coragem de pôr a cara a tapa na mídia mundial? Ninguém. Só o zero à esquerda aqui. Por isso que o zero à esquerda aqui é atacado. Porque ninguém tem coragem de fazer isso. Mas o que você está fazendo repercute positivamente? É óbvio que sim. É óbvio que sim. A partir do momento que você sabe que você só consegue tomar água limpa lá na fonte, você vai deixar de tomar água barrenta onde você está tomando? Você vai aprender a amar a si próprio e você vai passar a ir lá à fonte. Então fiquem espertos. O maior psicólogo de todos os tempos sempre foi Jesus e sempre será. Hippolyte Léon Denisard Rivail, milhões de vezes com capacidade mais elevada do que Carl Gustav Jung, do que Sócrates, Platão, Pitágoras, por mais que todos esses são respeitados, né? Por mais que eu também respeite Carl Gustav Jung na condição de pessoa, mas aquilo que ele defendeu, não, porque aquilo lá ele negou tudo aquilo que ele leu na doutrina dos Espíritos. E além de negar, ele ainda distorceu e usou o material que ele encontrou na doutrina dos Espíritos, distorceu para poder ainda ganhar moral. E os tontos aqui na Terra ainda acreditam que tudo que ele defendeu é dele. É um absurdo. É um absurdo. Vamos para o próximo vídeo.